porção afetada é afetada de maneira constante, o que não acontece na enfermidade crônica. Aparece infiltrado inflamatório misto na lâmina própria, que altera a arquitetura glandular, com acúmulo de neutrófilos nas criptas que formam microabscessos, que também é outra característica da colite-ulcerosa, a formação de microabscessos. De fatores genéticos, alguns estudos mostram que o forte sucessão familiar oscila entre 5,5% e 22,5%, e outros estudos mostraram que famílias que têm múltiplos membros afetados, existe uma concordância do tipo de enfermidade e a localização, o que sugere que tanto a suscetibilidade global como o fenótipo estejam geneticamente influídos, ou seja, há uma carga genética forte, mas ela não é determinante. Meu nome é Marcelo e vou falar sobre enfermidade de Crohn, que é uma subdivisão da enfermidade inflamatória intestinal. Ela se caracteriza por ser uma inflamação transmural e segmentária, ela não é contínua, o que difere da colite ulcerosa. Desde o reto, ela é uma inflamação contínua. Nesse caso, ela vai ser segmentária, ela vai ter uma inflamação, vai ter uma mucosa conservada e outros pontos vai estar inflamados. Ela é crônica e autoimune, pode afetar qualquer porção do trato gastrointestinal. 90% dos casos vão afetar o mínimo terminal e, pela anatomia, ela pode ser classificada em 3 subgrupos, né, que geralmente 30 a 40% afeta só o intestino delgado, de 40 a 55% afeta o intestino delgado e o colo, e de 15 a 25% de afetação apenas colo. Pode passar. Os fatores genéticos da enfermidade de Crohn, ela vai ter um fator genético, só que esse fator genético ele tem que ser muito específico em condições ambientais e psicológicas muito específicas para que ela se manifeste. Então não é porque o indivíduo, os antecedentes do indivíduo têm esse fator genético, por exemplo, possui enfermidade de Crohn, necessariamente que eles vão ter, então ela não é enfermidade hereditária, ela depende de outros fatores além do genético para se manifestar. Bom dia, meu nome é Carla. Em relação aos fatores ambientais, a literatura nos traz que somente 2 estão ali mais estreitamente relacionados, que seria o tabaquismo e a pensectomia. No caso do tabaquismo, está mais relacionado com a enfermidade de Crohn, que traz um risco relativo aí de 3,5, enquanto que para a colite ulcerosa seria de 0,26. Tem literatura que fala que, inclusive, para colite ulcerosa, o tabaquismo seria um fator de proteção, né? Mas, não, piada de tio, né? Não vamos fumar para isso, né, gente? Em relação também ao tabaquismo, tem a relação da persistência do fungo durante a doença, durante o curso da doença, está relacionada com a recorrência. Tanto a recorrência ali da doença em si, quanto a recorrência após feito cirurgia e uma maior utilização de tratamento imunodepressor. Em relação à pensectomia, que também está juntamente com o tabaquismo, que está relacionada com a colite ulcerosa, ela traz um fator protetor. Então, a literatura diz que... Estou nervosa, gente. A literatura diz que a pensectomia feita em pessoas, em jovens de até 20 anos, tem se mostrado protetor em relação à colite ulcerosa. Em relação à dieta e fatores psicológicos, não tem algo que se diga isso aqui realmente é causa, como os colegas já falaram, não tem uma causa assim definida, mas sabe-se que em relação aos fatores psicológicos, apesar de eles não serem etiologias, mas o livro nos fala que eles são fatores reativos da doença, né? Ou seja, se a pessoa tem a colite ulcerosa, tem enfermidade inflamatória intestinal, né, tem enfermidade de Crohn,
ela pode sim apresentar como reatividade da doença esses fatores psicológicos, ansiedade e depressão. Em relação a infecções intestinais, também mostra que tem uma incrementação no risco quando a pessoa tem enfermidade intestinal, principalmente quando é causada por esses germes, né, que é a Campylobacter e a Salmonella. E aí, dando mais uma pincelada aqui que os meninos já falaram anteriormente, para a gente distinguir a enfermidade de Crohn para a colite ulcerosa, é importante a gente saber, né, um pouco dessa patologia, porque é o que vai nos trazer essas características para diferenciar. Então, na colite ulcerosa, a gente tem assim, a afetação de toda a mucosa, principalmente da mucosa do reto, que está maior afetada em 95%. Então, é uma doença que é de afetar a mucosa. Ela pode até, por continuidade, chegaria a afetar um pouco a ulcerosa, mas a característica é de que afete a mucosa. Extensão contínua, né? Macroscopicamente, apesar de não ser colite ulcerosa, o livro nos traz que ela vai ter a mucosa vai ter esse espectro granular, só que pode ou não ter ulcerações. As erosões, novamente, pode afetar toda a mucosa, e uma das características principais também, como a nossa colega Pedro falou, é a presença de microabscessos nas criptas. Então, assim, ouviram? Microabscesso em cripta pode relacionar aí a colite ulcerosa, que é uma das principais características. Pode voltar para a gente aí. Pode também acontecer na colite ulcerosa a presença de fissuras, né? A inflamação ali vai chegar, vai romper as capas, vai chegar a ulcerosa e pode estar ocorrendo fissuras. Como uma das complicações que vai ser falado mais tarde, mais pra frente, né? A gente tem o megacolon e também tem uma desaparição dessas álstras intestinais, né? Justamente por conta dessa inflamação que vai perdendo essa característica aí das álstras. E também temos presença na colite ulcerosa de pseudopólipos, né? Na ulceração. Agora sim. Quanto à enfermidade de Crohn, como a gente recapitulando, colite ulcerosa é inflamação contínua, né, da mucosa contínua. A enfermidade de Crohn, e é só mucosa, né, principalmente. E a enfermidade de Crohn já seria transmural, ela vai passar essas capas e segmentar. E pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, ou seja, enquanto a colite era limitada ao colo, a enfermidade de Crohn, você já pode encontrar uma lesão ali no antro, no esôfago, no colo, enfim, qualquer parte do trato gastrointestinal. E não é muito comum que se encontre ali, ao contrário da colite, acometido o reto, né, a mucosa do reto. Em relação à distribuição ali, o que mais é acometido é a afetação do intestino delgado e do colo. A afecção perianal, né, essa afecção do reto, apareceria em uma terceira parte do paciente, ou seja, não seria em todos os pacientes, não é muito comum. E daí, de aspectos da enfermidade de Crohn, a gente poderia encontrar esse aspecto serpeginoso da mucosa do intestino e do trato gastrointestinal em si, né? E essa mucosa empedrada, né, que seria uma das características, porque as ulcerações, elas são tão profundas de uma forma linear que elas começam a se intercruzar, e isso, quando a gente olha a imagem a gente já vê esse aspecto empedrado. Uma característica aqui também, que a enfermidade de Crohn, ela pode estar produzindo fístulas, né, junto com outros órgãos da pele, e ela pode também produzir estenoses. Pode passar. Aqui a gente colocou a imagem, né? Então, ali para a gente poder observar que a enfermidade de Crohn pode ser em qualquer parte do intestino, então ali a gente tem lesão no esôfago, ali no cólon, no reto, e enfim. Aí aqui esse aspecto de mucosa integrada, que as lesões elas vão se intercruzando
ulcerose, que ela pode produzir com outros órgãos. Pode fazer. Meu nome é Michel, vou falar da patogenia. Na colite ulcerosa e enfermidade de Crohn, a inflamação intestinal aparece como uma resposta imunitária de indivíduos com disposição genética, alterações de diversos fatores que contribuem para a aparição de uma enfermidade inflamatória. Apesar de a gente saber que a enfermidade de Crohn e a colite ulcerosa são de causas idiopáticas, são acometidas geralmente em pessoas com predisposição genética. Pacientes com enfermidade de Crohn possuem uma barreira epitelial com permeabilidade aumentada, e esses pacientes apresentam alterações na resposta imunitárias inatas, cuja base molecular exige alterações dos receptores extra e intracelulares. Existe na enfermidade de Crohn um sistema ineficaz de limpeza de bactérias que atravessam a luz intestinal devido a alterações no processo de autofagia. A autofagia é um processo de regeneração a nível celular que previne algumas doenças. O reconhecimento e o processamento de antígenos de células representadoras, principalmente células dendríticas epiteliais, é alterado e faz um reconhecimento incorreto da flora, comensal e induz a imunidade adquirida em lugar de reduzir a tolerância. Bom dia, meu nome é Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre as características do quadro clínico da colite ulcerosa. Ela pode apresentar alguns sintomas que eles são mais gerais, não são tão específicos, né, da colite ulcerosa, como seria febre, fadiga, náuseas e vômitos. Ele geralmente pode apresentar uma dor de nível médio, né, abdominal, porém se a doença se agravar, ela apresenta uma dor mais intensa. E pode apresentar também, em alguns casos, a distensão abdominal. Mas também ela apresenta alguns sintomas que são um pouco mais específicos, como seria o pus nas fezes ou sangue, né, que seria a hematoquese. E na colite ulcerosa ele apresenta diversos quadros de diarreia, só que não é assim, geralmente o normal que a gente pensa assim, é uma diarreia gastroenterite normal. Ele pode apresentar de 5 até 20, 30 deposições. Então é um quadro realmente muito preocupante, porque o paciente ele começa a ficar com medo de se alimentar por conta das deposições. Então isso causa anorexia e ele fica fraco e pode causar uma desidratação também por conta dos sucessivos episódios de diarreia. E uma das principais características do quadro clínico que a gente pode diferenciar a colite ulcerosa da enfermidade de Crohn é que o paciente com colite ulcerosa, por conta da afetação maiormente do reto, ele tem um tenesmo e uma urgência defecatória muito grande. Então, o que acontece? Por mais que ele vá várias vezes ao dia e realmente defeque, tenha matéria fecal da diarreia, ele vai continuar tendo essa vontade de defecar. Então, por mais que o intestino dele não tenha nada, ele continua tendo essa necessidade de defecar, mesmo que não tenha nada, por conta da afetação do reto. E também as enfermidades inflamatórias intestinais, elas podem apresentar algumas manifestações extra-intestinais, porque seria uma enfermidade que também é uma sistêmica. Então, ela pode apresentar manifestações osteoarticulares, e a mais comum é a artrite periférica, pode apresentar algumas manifestações dermatológicas, como seria o pioderma gangrenoso ou o eritema nodoso. Pode apresentar algumas afectações orais, como seria a afta, né, estomatitis aftosa, que a gente chama de afta. Ele pode apresentar algumas afectações oculares, como seria a uveítes ou também a conjuntivite. Pode apresentar manifestações renais, que seria a nefrolitis, né, ou pedras nos rins, como a gente chama, e pode chegar a apresentar também manifestações hepatobiliares, que seria esteatoses e colangites. Meu nome é Nicole, eu vou falar um pouco sobre o quadro clínico da enfermidade de Crohn. Um dos sintomas que apresenta a enfermidade de Crohn é a diarreia sem sangue, e essa já é uma das diferenciações com a colite ulcerosa, porque a colite ulcerosa normalmente apresenta diarreia com sangue. A enfermidade de Crohn normalmente é diarreia sem sangue, mas também pode apresentar diarreia com sangue caso o colo distal esteja afetado. Outro sintoma é a febre, e se o paciente tiver febre tem que descartar que seja algo de início séptico. Ele também pode apresentar astênia, perda de peso de 10 a 20%, e essa perda de peso também é devida à diarreia e à anorexia, porque o paciente normalmente ele para de se alimentar, porque toda vez que ele se alimenta, ele tem dor,
que é o próximo sintoma. Dor abdominal de tipo cólico, mais na fossa ilíaca direita, que piora com a alimentação e melhora as reposições. Ele também pode apresentar massa inflamatória palpável na fossa ilíaca direita e afetação perianal e perineal, fístulas, fissuras e abscessos. As fissuras, normalmente, elas são mais, não é rasas, menos profundas e maiores, e elas são anais. E as fístulas, elas são perineais e elas normalmente são mais profundas. E os abscessos são perianais e causam dor e febre. É muito raro, mas os pacientes, 1 a 2% dos pacientes também podem apresentar hemorragia massiva. Os pacientes também podem apresentar colelitíase, nefrolitíase e a presença desse anticorpo, que é o Existe uma tabela para classificar a enfermidade crônica, a tabela de SEDAI, não sei se é assim que se pronuncia, e ela serve para distinguir através da pontuação em enfermidade crônica inativa, leve, moderada e grave. A inativa é se tiver uma pontuação menor a 150, leve de 150 a 220, moderada de 220 a 450 e grave mais de 450. A enfermidade Crohn e a colite ulcerosa podem apresentar algumas complicações e elas são o megacolon tóxico e o câncer coloretal. O megacolon tóxico ele é mais visto na colite ulcerosa, mas pode se apresentar também na enfermidade Crohn. Ele é mais em pacientes hospitalizados e pode ser causado por colonoscopias, uso excessivo de opiáceos, anticolinéticos ou a hipopotassemia concomitante. A principal complicação do megacolon tóxico, no caso a complicação da complicação, é a perfuração intestinal. E o megacolon tóxico ele pode causar febre, dor abdominal, distensão, taquicardia, pode causar dor, a descompressão e, em alguns casos graves, hipotensão. Quando tiver a presença de megacolon tóxico, a clínica, a gente vai fazer um raio-x e nem vai ter a presença de dilatação do estômago. Outra complicação é o câncer coloretal, que, com relação à colite ulcerosa e enfermidade Crohn, são alguns fatores de risco. Se o paciente tiver uma afetação da enfermidade Crohn de mais de 30% do colo ou uma colite ulcerosa intensa, é um fator de risco para predisponer ao câncer de colo. Bom dia, meu nome é Vanessa. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico é feito por dados clínicos e alguns exames, mas não tem nada muito específico, então é um conjunto deles. Os dados para detectar as seleções hematológicas e bioquímicas, como a proteína C reativa, trombocitose, PCG. A proteína C reativa ela tem alto grau de sensibilidade, 50% na colite e 70% na enfermidade de Crohn. Mas se ela estiver ausente, não quer dizer que as enfermidades estão descartadas. As perdas hemáticas nas fezes ou bloqueio glandular no ferro devido à presença de inflamação pode ocasionar anemia neurocítica e hipocrômica, que sugere afetação do líquido terminal com a absorção secundária da vitamina C. Os níveis de vitamina sérica estão diminuídos em períodos ativos de atividade grave pela malnutrição, né, que o paciente, como a diarreia ele se alimenta mal, né, acaba não comendo para evitar as diarreias. E as provas de difusão hepática mostram colestases nos casos de malnutrição ou colangites desclerosante primária. O diagnóstico diferencial da enfermidade de Crohn e da colite é feita pelo PEANCA e o ASCA, que é o anticorpo Saccharomyces. Então, se tiver positivo para PEANCA, quer dizer que o paciente tem alto grau de sugestivo, que é a colite, e o ASCA é a enfermidade de Crohn. E se for invertido, né, se um tiver negativo, é o outro, eles se relacionam. A determinação das fezes de calprotectina tem alta sensibilidade e especificidade no momento do diagnóstico para distinguir as enfermidades inflamatórias da patologia funcional e durante o segmento da detecção de atividades clínicas. A precisão diagnóstica desse biomarcador é superior da vitamina C reativa.
marcante ulcerosa pelo deficiente do abdômen pode portar dados indicativos sobre a extensão da enfermidade, já que os segmentos do colo da enfermidade em geral não têm restos fecais. Uma dilatação considerada significativa tem um diâmetro maior de 6,5 e, nesse caso, a colonoscopia é contraindicada. A enfermidade de Crohn, as provas de imagem têm uma alta eficácia de necessidade para o diagnóstico das lesões tanto de intestino delgado quanto do colo. Deve ser evitado a tomografia computadorizada pelo risco de radiação, principalmente na população mais jovem. A ressonância magnética utilizada na exploração do intestino delgado e detecção de complicações como estenoses, fístulas e abscessos. As lesões mais características da ressonância magnética são o pensamento mural, captação de contraste, presença de edema e presença de observações. A endoscopia é a exploração atual da mucosa e permite a toma de biópsia para um diagnóstico mais seguro. A colonoscopia proporciona distinguir a enfermidade de Crohn da colites e também o diagnóstico diferencial. Na colites, nós temos mais como uma mucosa eritematosa, friável, de superfície, granular e verde padrão vascular. Os brotes mais graves se observam erosões e ulcerações. As lesões se iniciam no reto e se estendem de maneira homogênea até uma altura que pode chegar no cielo. O ilha é normal e nos casos de larga população se observa estreitamento do avulso com uma perda de álstros. Na enfermidade de Crohn, as lesões são distribuição salteada, assimétrica e heterogênea. As ulcerações e as aftas são características e elas estão ausentes na colites. O reto está em nível de 50% dos casos, e quando a afecção da enfermidade de Crohn se limita ao colo, se torna muito difícil diferenciar uma da outra. Então, tem duas características que ajudam o auxiliam para diferenciar, que seriam na colites, as úlceras nunca aparecem sobre a mucosa de aspecto normal, e o padrão empedrado está presente só na enfermidade de Crohn. Diagnósticos diferenciais é a tuberculose intestinal, pode aparecer num paciente com afetação pulmonar conhecida, mas em ocasiões surgem enfermidades sem outra localização microbacteriana, ou pode até ser uma infecção primária. Endoscopicamente, destacados os aspectos característicos, lesões hipertróficas e ulceração, o diagnóstico se baseia na histologia e no cultivo das amostras da biópsia. Da apendicite aguda pode ser clinicamente similar à hepatite aguda, mas não tem diarreia e também é agudo, né? É mais rápido. A amibiase pode apresentar com diarreia e sangue e por seguir uma disfosia. Resulta indistinguível da colites ou da enfermidade de Crohn, mas de forma característica aparece úlceras com os bordes mais definidos. E o diagnóstico é mediante ao cultivo das fezes. A actinomicoses pode afetar às vezes a região pericetal e provoca uma massa inflamatória com necrose, fibrose intensa e formação de fístulas. A microscopia pode ver grupos de hifas com infiltração muscular associada. A colitis por citomegalovírus se apresenta quase exclusivamente nos pacientes com imunodeficiências ou baixa tratamento de supressão, com lesões que vão de pequenas vesículas e erosões até as úlceras mais profundas. O diagnóstico se confirma também mediante a biópsia de mucosa, que demonstram as inconclusões características. A colitis por Clostridium difficile se caracteriza endoscopicamente por ser uma membrana, que ela tem a cor mais clara, que se sobrepõe então a uma mucosa muito eritematosa. Mas as formas mais leves podem ter só o edema e o eritema, e o diagnóstico se confirma com a presença das toxinas nas fezes. Outras afetações do colo, como a disfunção
intestinal é uma enfermidade sem cura e ela ocorre em períodos de brotes e períodos de remissão, ou seja, vai ter períodos de sintomáticos e assintomáticos. O que nós podemos fazer com o tratamento é curar os sintomas e suprimir as inflamações por períodos mais longos, ou seja, vai ter períodos de remissão mais longos e mais frequentes. Outra característica também que é importante bastante para a colite ulcerosa é que ela afeta do resto até a parte mais distal do colo de forma contínua. Ou seja, para pacientes que... Isso é importante para pacientes que afetam o reto. Se for um paciente que só afeta o reto, eu posso usar medicamentos supositórios e edemas. Mas se for um paciente que já tem uma afetação mais longa, que é mais distante, eu vou ter que usar de medicamentos por via oral. O que também é importante saber é qual a gravidade do paciente. Se for um paciente leve, eu posso só fazer uso de salicilatos. Mas se já for um paciente grave, eu vou ter que usar de corticoides ou uma terapia biológica. Daí, os medicamentos usados para tratamento. O que nós vamos usar mais é os salicilatos, que são fármacos anti-inflamatórios com mecanismo de ação local sobre o colo. Não são imunossupressores, porque não diminuem a defesa e são muito seguros. O que vamos usar principalmente é o mesalazina, que comumente é mais chamado 5-ASA. Ele é o principal medicamento que é usado. Anteriormente era usado o sulfasalazina, só que por ele apresentar muitos efeitos colaterais, ele foi mais deixado de uso. Nós vamos usar também imunossupressores, principalmente os corticoides, que pode ser usado tanto de forma local, tópicos ou sistêmicos. Nos sistêmicos, nós usamos principalmente a prednisona. Se caso tanto os salicilatos, os corticoides e imunossupressores não fizerem efeito, nós teremos que usar terapia biológica, que são ainda que na terapia biológica se utiliza quando há fracasso de tratamentos convencionais, como a corticoides e imunossupressores, ainda que determinadas circunstâncias, como casos graves, já em diagnóstico, se pode usar como terapia de primeira linha. Eles são inibidores de fatores de necrose tumorar alfa ou anti-integrinas e anticorpos anti-IL-12 e IL-23. Aqui tem um esquema de como é feito mais ou menos o tratamento. Para os casos leves, nós usamos o 5-ASA, que também pode ser usado durante a remissão. Mas se caso não houver remissão, nós entramos com os corticóides. No entanto, os corticóides nós temos que tomar cuidado que ele só pode ser usado durante o tratamento sintomático. E nós iniciamos com altas doses, que nós começamos a ver efeitos de 1 a 2 semanas. Se caso mesmo assim não surgir efeito com o uso de corticoides, nós começamos a usar a azatioprina, que também é um imunossupressor. Que ele, ao contrário dos corticoides, como prednisona, pode ser usado durante o mantenimento, que é algo durante a remissão. Já para os casos graves, nós fazemos uso de corticoides, imunossupressores e da terapia biológica. Se mesmo assim, com todos os usos de medicamentos não surgir efeito, nós temos que usar da atractomia, que é a cirurgia. A
As cirurgias são usadas para casos mais graves que não surge efeito com tratamento medicamentoso, mas somente de 20 a 30% vai ser necessário. A principal cirurgia que é usada é a colectomia subtotal com ileostomia, segundo o procedimento de Brooke. Daí é dividida entre urgências e eletivas. Nas urgências vai ser quando tem uma hemorragia massiva, um megacolo tóxico, uma colite fulminante e uma peritonite. Já para as eletivas, são quando tem uma resistência ao tratamento médico, retardo do aparecimento e madurez sexual, manifestos extraintestinais ou perineais que impedem a vida normal. Bom dia, meu nome é Gisele, vou falar do tratamento da enfermidade de Crohn. Na atualidade, não se dispõe de tratamentos médicos ou cirúrgicos curativos para a enfermidade de Crohn. Então, o objetivo é reduzir e manter a remissão, controlando a atividade inflamatória para conseguir que o paciente esteja livre dos sintomas da enfermidade e evitar a aparição de complicações. A eleição estratégia terapêutica para o paciente vai ter que ter em conta o grau da atividade da enfermidade, a localização, a resposta a tratamentos prévios e presença de fatores de mau prognóstico. Um brote da enfermidade também pode ocorrer devido a uma complicação, como a fístula, uma fístula, estenoses ou uma ocítula. Aqui também tem um quadrinho. Na fase leve, a gente vai entrar com glucocorticoides e os aminosalicilatos. Se houver remissão, a gente continua com os aminosalicilatos e retira os glucocorticoides. Os glucocorticoides são indicados usar até no máximo de 2 a 3 meses por causa da dependência. Não houve remissão, entra na fase moderada, a gente vai usar os glucocorticoides e vai entrar com os imunodepressores. Remissão, a gente continua com os imunodepressores que são de mantenimento. Na grave, vamos usar os glucocorticoides. Teve remissão, vamos continuar com os imunodepressores. Se não teve, vamos adicionar os anti-TNF. No caso de remissão, a gente continua com os anti-TNF e os imunodepressores na fase grave. Se não teve remissão, vamos para a intervenção cirúrgica. Bom, a cirurgia não é curativa. Vai ser realizada uma ressecção do segmento comprometido. No caso de fracasso de tolerância ao tratamento médico, complicações farmacológicas, dependência de corticoides ou resistência aos corticoides. Por isso que os corticoides a gente vai usar ele em doses altas e depois vai diminuindo até ser retirada. Vai ser usado só na fase crítica do paciente. Ou em complicações, como obstrução perfurativa, hemorragia massiva, sepsis, enfermidade cristalizante, enfermidade perianal complexa, prevenção ou tratamento do câncer coloretal e retrato do crescimento em mim. Então, só para encerrar a apresentação, a gente resolveu trazer o caso clínico aqui, bem básico, para a gente pensar um pouco, praticar um pouco. E o caso aqui é de um menino de 11 anos de idade, que ele acudiu, ele impulsou mamar, acudiu à consulta porque tem um quadro de diarreia e perda de peso não quantificada de um mês de evolução. Então, uma criança de 11 anos, menino, está aí com diarreia e perda de peso há mais de um mês de evolução e não sabe dizer quantas vezes tem a frequência da diarreia ou quanto peso perdeu. Refere deposições líquidas explosivas, mais ou menos de 5 a 10 ao dia, não sabe com precisão, que tem presença de sangue pronto e muco sem pulso, que não cede com jejum e que desperta a criança por la noite. Portunhol aqui, né? Este quadro não há melhorado com soro, aí ele acudiu a consulta, fizeram
internação, fizeram soro de reidratação oral e probióticos. E a criança não teve melhora, né? Nem com soro, nem com uso de probióticos. Não refere antecedentes pessoais, nem familiares, não teve viagem, nem ambiente epidêmico. O paciente foi remetido no hospital e iniciou estudos de gastroenterologia infantil. Passar. Aí na exploração física, né? Uma criança que está aí com um percentual 97, né? Um peso maior de 60 quilos está no percentual bom. 1,61 m, também está no percentual 97. Tensão arterial, acredito, né? Tensão. A gente é acostumado a ver PA, né? Daí está 123/45, temperatura 36,7, frequência cardíaca 32. Então ele está no bom estado funcional, está no bom estado geral, está normocoloreado, está bem hidratado e está nutrido. Não existe exantemas nem petecas, né? Cabeça e olho, coelho também com massa eficaz, auscultação pulmonar cardíaca está normal. No abdômen, o que chama atenção é que está doloroso o abdômen blando depressivo, porém está doloroso a palpação profunda a nível periumbilical, né? E a flanco esquerdo, e não tem palpa esplenomegálica. E na inspeção anal, se constatou eritemas perianais, só que sem fissuras, né? O restante está normal. Deve ter pedido no laboratório dessa criança, né? A gente destacar aí, né? Que ela está com uma saturação de transferina 9%. Fizeram testes para celíaco, né? Que seria os anticorpos IgE, antirreagina e o antiglucostaminase, que deram negativos, então a gente já sabe aí que não seria essas deposições, esse quadro por conta de uma doença celíaca. Proteína C reativa dele deu alterada, né? Então é a 4,66 e está com leucócitos aí de 2.900 e neutrófilo 70,7. Aumentado. Pode passar. Fizeram sobre o microbiológico, né? Hemocultivo deu negativo. Fizeram também propcultivo para Clostridium difficile, antígeno de rotavirus do fezes, deu tudo negativo, então a gente sabe que não é nada de origem por bactérias, né? E serologia tanto para hepatites A, B e C, como para citomegalovírus e vírus Epstein-Barr também. Epstein-Barr deu negativo também. Pode passar. Daí foi pedido exames de imagem, que destaca, né? Veio aí a ecografia abdominal, que destacou como engrossamento mural do colo transverso, do colo esquerdo, com mudanças em campos inflamatórios de graça adjacente e presença de adenopatias logo regionais. Aí eles pediram a eco, né? Depois pediram a ressonância magnética, que confirmou os achados hidrográficos sem encontrar afetação do intestino delgado, ou seja, só ali a parte do colo mesmo, transverso esquerdo, que estava afetado. Então, acende a luzinha, né? Qual que é delas que afeta só colo, não afeta intestino delgado, né? Se realizou a colonoscopia, introduzindo o endoscópio, né? Que parece corresponder a um ângulo esplênico. E daí eles observaram a afetação contínua com a mucosa muito fiável ao rosto e se tomaram amostras, né? Da margem anal para fazer ali a biópsia. Na retirada dos corpos se aprecia a afetação da mucosa retal de aspecto petequial e sem outras lesões focais. E aí, o que vocês acham? Coliciterose, enfermidade de Crohn? Quem dá mais, quem dá mais? Isso aí, pode passar. Diagnóstico, né? Coliciterose, a gente viu diarreia, bastante diarreia, perda de peso, o exame de fezes não tinha nada que indicasse que era infeccioso, não tinha, no exame de imagens ali, não tinha afetação de toda a parte do gás intestinal, estava limitado ali a mucosa, com contividade, e o reto também estava afetado, que é uma das principais características do reto, 95% da mucosa do reto estava afetada no colice. Então, o diagnóstico, o estimativo que a gente trouxe, né,
ela fala que a incidência da enfermidade inflamatória intestinal tem aumentado nos últimos anos e principalmente 30% dos casos têm se manifestado na infância. Dentro destes, a colite ulcerosa se define como um processo inflamatório crônico, né, que é o nosso diagnóstico da mucosa, do colo de forma contínua, desde o reto à extensão variável. É uma patologia que temos que ter em conta o diagnóstico diferencial da diarreia crônica em outros tipos de doenças, principalmente em adolescentes. O quadro clínico persistente, né, quais são as características? A gente teve um quadro clínico persistente aí com mais de 4 semanas, a gente já fazia mais de um mês ali que a mãe relatou, ou recorrente, né, com maior de 2 episódios em 6 meses, que também era o caso dele. Diarreia sanguinolenta, dor abdominal e perda de peso em um escolar ou adolescente, a gente tem que pensar em enfermidade inflamatória intestinal. O diagnóstico diferencial obriga a realizar e fazer o cribado que foi feito e deu negativo, descartar a causa infecciosa, né, que também foi feito lá com clostrídio, enfim, deu tudo negativo, e tuberculose intestinal em populações de risco. O diagnóstico da enfermidade inflamatória se baseia nos achados endoscópicos, né, histológicos, e a cápsulo-endoscopia facilita o estudo do intestino delgado. Então, aí, como a nossa clínica soberana, né, a gente vai analisar os sintomas e signos desse paciente, vai acender a luzinha, pode ser enfermidade inflamatória intestinal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pedir ali exame de imagem, vamos pedir exame de laboratório, vamos confirmar, vamos suspeitar. Pode ser uma enfermidade de doença celíaca? Não é. Então, vamos fazer os próximos. Seria uma endoscopia, né? E fazer a parte da histologia, né? Fazer a biópsia. E no caso que ele coloca como uma cápsula endoscopia para facilitar esse estudo do intestino. Então é isso. Muito obrigada.